Olá, boa noite. Está no ar o Rede TV News. Olá, boa noite. E você é sempre muito bem-vindo. Congresso Nacional aprova projeto que abre crédito de mais de 9 bilhões de reais no orçamento para pagar Auxílio Brasil. Isenção de encargos trabalhistas para empresas de alguns setores deve ser mantida por mais 2 anos. E você vai ver também. Partido Novo suspende vereadoras em São Paulo. Elas teriam trocado agressões no banheiro da Câmara Municipal. Fiocruz descarta doença da vaca louca em 2 pacientes internados no Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que deve manter por mais 2 anos a isenção de encargos trabalhistas para empresas dos setores que mais empregam no país. Segundo o presidente, a medida é para evitar o desemprego. O anúncio foi feito logo depois de um encontro a portas fechadas, hoje pela manhã, entre o presidente Jair Bolsonaro e empresários de todo o país. Reunido com a Tereza Cristina, o nosso prezado ministro Paulo Guedes e mais de uma dezena de homens e mulheres representantes do setor produtivo do Brasil, resolvemos prorrogar por mais 2 anos a questão que tem a ver com a desoneração da folha. Então isso tem a ver com o quê? Manutenção de emprego. Nós estamos numa situação pós-pandemia. A medida estava prevista para terminar no fim deste ano. E os setores têxtil, de calçados, construção civil e transporte rodoviário seriam os mais prejudicados. São eles os que mais empregam atualmente no país. Com a decisão de prorrogar a isenção de encargos, o governo vai arrecadar menos impostos. A desoneração da folha de pagamento permite que empresas façam substituição da contribuição previdenciária, que hoje é de 20% sobre o salário dos empregados, por uma alíquota que varia de 1% a 4% sobre a receita bruta. Empresários que estiveram na reunião com o presidente reforçaram que a medida pode garantir o emprego, uma oferta melhor de serviços e preços mais competitivos. Na Câmara dos Deputados tramita uma proposta semelhante à anunciada hoje pelo presidente Bolsonaro. Mas pelo texto a diferença está em um prazo de isenção de impostos um pouco maior, até 2026. O documento já foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação e está sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Passamos pela questão da pandemia, não foi fácil. Muitas decisões equivocadas de os mais variados chefes de executivos pelo Brasil, com a política do fique em casa, a economia a gente vê depois. Devemos ajudar esses setores, ou seja, quem porventura se eleger em 22, vai ter 23 todinho para resolver essa questão da desoneраção da folha. O Congresso Nacional aprovou hoje o projeto que abre crédito especial de 9 bilhões e 300 milhões de reais no orçamento para pagar o Auxílio Brasil neste ano. Esses recursos serão remanejados das despesas do Bolsa Família. Os deputados e senadores também aprovaram um projeto que muda o plano plurianual para garantir o pagamento do novo programa. Além das mudanças, o governo espera a aprovação da PEC dos precatórios, que deve assegurar a fonte de recursos para o benefício no ano que vem. A PEC foi aprovada na Câmara nesta semana e deve começar a ser votada no Senado no dia 24 de novembro. O governo federal lançou hoje o programa Brasil Fraterno Comida no Prato, que prevê incentivos fiscais para empresas que doarem alimentos. A iniciativa é para garantir a alimentação às pessoas em situação de vulnerabilidade social. O programa permite que empresas deixem de pagar o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre os produtos que forem doados dentro do prazo de validade. Até hoje, pelas normas tributárias, as empresas tinham de pagar o imposto estadual, mesmo sobre as doações. Um acordo com o Comitê Nacional de Secretários Estaduais de Fazenda vai permitir a isenção. Isso, portanto, faz com que mude toda a lógica. Ao invés do empresário, indústria, ser punida ao destinar esse produto para o banco de alimentos, ele também vai ter, nesse caso, a isenção, não vai incidir nesse produto os impostos, pois esse produto não está comercializado, ele está destinado para uma função social. Então, com isso, nós estamos potencializando a capacidade de doação, não só de toda a rede de varejo,
mas também de muitas indústrias. Além dos bancos de alimentos do governo, as doações também podem ser feitas para associações e organizações cadastradas no programa. Os cadastros tanto de empresas doadoras quanto das instituições podem ser feitos pela internet no endereço www.gov.br/comida no prato. Segundo o governo, a rede já distribuiu mais de 73 mil toneladas de alimentos e beneficiou quase 4 milhões de pessoas. O governo federal editou o Marco Regulatório Trabalhista Infralegal, que vai simplificar e também desburocratizar algumas normas. Essas mudanças foram publicadas na edição de hoje do Diário Oficial da União. Mais de 1.000 decretos, portarias e instruções normativas foram identificadas, simplificadas e agrupadas em apenas 15 atos. Foram examinados absolutamente todos os mais de 1.000 documentos e modernizamos 100% da legislação infralegal trabalhista. As normas tratam de assuntos como carteira de trabalho, aprendizagem profissional, gratificação natalina, registro sindical e profissional. Entre as principais mudanças está a que torna flexível o programa de alimentação do trabalhador, onde o funcionário poderá utilizar o Vale Alimentação em estabelecimentos não apenas credenciados pela bandeira do cartão. A nova norma também autoriza a portabilidade para outras empresas do ramo. O marco regulatório também acaba com a obrigatoriedade do relógio de ponto. As empresas poderão usar novas tecnologias, como identificação biométrica, reconhecimento facial ou até mesmo o celular. O objetivo é facilitar o controle e se adaptar às novas formas de trabalho, como o home office. Algumas inovações que, inclusive, serão objeto de debate, de discussões, inclusive até da constitucionalidade, mas a princípio buscou desburocratizar essas normas já existentes. Pelo segundo mês consecutivo, o comércio varejista registrou queda nas vendas e a expectativa para as festas de fim de ano ainda é tímida. Lojas vazias, vendedores à espera de clientes. Um cenário comum na Saara, comércio popular no centro do Rio de Janeiro. O panorama reflete os dados do IBGE, que apontam que depois de uma retomada aquecida, o movimento nas lojas voltou a diminuir. Em setembro, as vendas do varejo recuaram pelo segundo mês seguido. Com a queda de 1,3% na comparação com agosto, o setor fechou o terceiro trimestre com retração de 0,4%. Nos 3 meses anteriores, registrou crescimento de 2,5%. Na comparação com setembro do ano passado, a queda foi ainda maior, 5,5%. 8 atividades apresentaram recuo. As mais intensas foram equipamentos e materiais para escritório, móveis e eletrodomésticos e combustíveis e lubrificantes. Para os lojistas, o grande vilão é o preço das mercadorias. A gente não consegue comprar a mesma mercadoria no mesmo preço. Então isso dificulta tanto a gente como também no ponto final, que são as pessoas que compram aqui para revender, né? Apesar da proximidade de datas como a Black Friday e o Natal, muitos lojistas estão cautelosos. Sem a certeza de uma recuperação, alguns deles já começam a repensar a estratégia para o fim de ano. Dono de uma loja de artigos de cama, mesa e banho, Carlos tomou uma decisão. Este ano não vai contratar funcionários extras para o Natal. Eu espero estar errado, eu espero que a demanda seja muito grande, que eu venha me arrepender dessa minha decisão. Mas eu estou tomando como política tentar conservar os meus preços de hoje, não aceitar mais nenhum aumento para colocar isso ao meu consumidor e não assumir nenhuma despesa que me obrigue a aumentar preço nem um centavo. Já o dono desta malharia aposta em promoções e no bom relacionamento com os clientes. O grande diferencial hoje, na ausência de crédito, talvez na dificuldade de você manter o preço, porque tem que repassar os custos altos, é surpreender no atendimento. É você trazer o cliente para que ele seja o seu amigo, ele seja o seu parceiro. E aí sim, entre amigos os negócios acontecem. Mas para recuperar o que deixou de arrecadar em agosto e setembro, o lojista vai ter que conquistar o cliente, que não parece disposto a gastar muito neste fim de ano. Está tendo como família grande, né? E presente são mais de 15 pessoas, então a gente vai dar equilibrada porque as coisas ainda não estão legal para poder estar comprando presente. As fortes chuvas que atingem Minas Gerais deixaram moradores desalojados e provocaram estragos em várias regiões.
Um morador registrou o alagamento que deixou um carro ilhado no centro de Patos de Minas, na tarde desta quinta-feira. Tem um carro ali também afogado, o bombeiro lá de lá. A ocupante do veículo foi resgatada em segurança. Durante a madrugada, um deslizamento de terra e a queda de uma rocha interditaram 2 trechos da BR-381, próximo a Antônio Dias. 2 caminhões que tentaram atravessar a pista ficaram atolados. Caiu uma pedra aqui, ó, arrastando os postes, arrastando rede elétrica. Tudo fechado, não passa nada, não passa ninguém. Quando amanheceu, foi possível ver o tamanho do estrago. Olha a lavagem que fez, velho. Essa chuva estourou cabos. Olha a situação. Olha o tamanho daquela pedra que parou ali no meio da rua, ali, olha aí. A rodovia que liga Minas Gerais ao Espírito Santo só foi totalmente liberada no meio da tarde. Em Timóteo, que fica na mesma região, uma casa desabou e por pouco não causou uma tragédia. Um casal e o filho saíram minutos antes. Esse vídeo mostra a residência ainda em pé e pouco depois, já no chão. A família teria deixado o local depois de ouvir um estalo no imóvel durante o temporal. Uma das cidades mais castigadas é Sem Peixe, na zona da Mata Mineira. Os moradores registraram a força da enxurrada. A chuva forte alagou ruas e invadiu comércios e casas. Olha só, a nossa situação, prefeito de Piúma, olha, bairro Niterói, olha o estado que tá alagado. Alagado, ó, guarda-roupa novinho que eu comprei no Santa tem mais de 1 ano. Perdendo os móveis, toda vez eu compro móveis, a gente perde, olha. Mais de 100 moradores ficaram desalojados e foram levados para abrigos pela prefeitura. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. Situação preocupante em Minas Gerais. Vamos então ver a previsão do tempo para todo o Brasil com Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Olha só, essa chuvarada toda tem explicação. O que acontece é que além de uma frente fria estacionária que está parada aqui na altura do Espírito Santo, a gente continua com as ACAS, a Zona de Convergência do Atlântico Sul, atuante aqui, que funciona como um corredor transportando umidade da Amazônia até o sudeste do Brasil. Por isso que os últimos dias têm sido de chuva frequente e volumosa no norte, centro-oeste e também em Minas Gerais e no Espírito Santo. Amanhã, a gente vê aqui nas imagens que as instabilidades continuam cobrindo grande parte do país. O temporal perde força, mas o tempo ainda fica fechado em grande parte aí do Brasil. Teremos no máximo chuvisco, aquela chuva leve, fraca aqui em Manaus, em Cuiabá e também em Brasília. E apesar do sol não aparecer nessas capitais, o ar fica bastante abafado. A temperatura chega aos 35 graus em Manaus. Em Belo Horizonte, a chuva dá uma boa diminuída nas próximas horas. Teremos no máximo uma chuva leve, isolada, e a temperatura cai bem, viu? Friozinho lá em Minas, com máxima de 21 graus no sábado e mínima na casa dos 14 graus apenas. Na capital paulista, vai esfriar ainda mais nas próximas horas. Mínima amanhã de 9 graus, a máxima não passa de 19. O tempo fica fechado, mas até domingo o sol volta a aparecer e as temperaturas sobem mais, chegando perto dos 30 graus. E a sexta-feira vai ser fria também no Rio de Janeiro. Por lá tem chance de chuvisco, né? Chuva isolada, temperaturas entre 16 e 21 graus. Em Floripa, tempo fechado e a máxima não passa de 22 graus. No Rio Grande do Sul, o sol vai brilhar forte amanhã. Na capital gaúcha, esquenta à tarde, chegando aos 26 graus. Tempo firme também aqui em grande parte do nordeste do Brasil. Em Recife, sol e calorão de 33 graus. Se ficou alguma dúvida, é só clicar no site da Rede TV. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Os motores do avião que caiu, provocando a morte da cantora Marília Mendonça e de mais 4 pessoas em Caratinga, Minas Gerais, chegaram ontem à noite em Brasília para análise por especialistas do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. Os técnicos querem descobrir se o cabo encontrado enrolado em um dos motores é o mesmo que foi atingido pela aeronave em uma torre de transmissão da Companhia Elétrica de Minas Gerais. Já os demais destroços da aeronave foram levados para o Rio de Janeiro. E a apuração das causas do acidente não tem prazo para acabar e também não aponta culpados. Vai servir para identificar problemas e evitar mesmos acidentes da mesma natureza no futuro. As investigações do CENIPA são feitas paralelamente ao trabalho da Polícia Civil.
Morreu hoje, aos 64 anos, a jornalista e comentarista de política Cristiana Lobo. Ela não resistiu às complicações de um mieloma múltiplo, câncer que ataca a medula óssea. Cristiana estava internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após o diagnóstico de uma pneumonia. Com mais de 30 anos de carreira, a jornalista se afastou da televisão em agosto do ano passado para tratar da doença. Cristiana Lobo deixa marido, 2 filhos e 2 netos. 2 postos de combustíveis foram incendiados na madrugada de hoje em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. Bombeiros de 3 quartéis foram acionados para controlar as chamas e a suspeita é de que comerciantes das lojas de conveniência tenham se recusado a pagar uma taxa para a milícia e então sofreram represália. A Polícia Civil tenta identificar os autores desse crime. Em Minas Gerais e na Bahia, uma quadrilha foi alvo de mais uma operação da Polícia Federal. Os golpistas causaram prejuízo de 12 milhões de reais a 5 bancos. Os 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 6 endereços dos investigados e em um escritório no centro de Divinópolis, a 100 quilômetros de Belo Horizonte. De acordo com a polícia, Adriano Jesus dos Santos, de 42 anos, teria falsificado mais de 300 documentos, como carteiras de habilitação e CPFs, com a ajuda de laranjas e da esposa, Mariana dos Santos. O casal foi preso em flagrante e teve bens e carros de luxo apreendidos. Outras 9 pessoas também foram detidas por participação no esquema. O grupo usava os documentos falsos para conseguir cartões de crédito, abrir contas bancárias e contrair empréstimos. Os suspeitos teriam causado, desde 2016, prejuízo de 12 milhões de reais a 5 bancos. Ainda segundo a Polícia Federal, o dinheiro era lavado em uma rede de postos de combustíveis e na compra de imóveis em Divinópolis e em Lauro de Freitas, na Bahia. 47 pessoas tiveram os bens indisponibilizados. Elas são investigadas e podem responder por organização criminosa e lavagem de dinheiro. O casal alega que foi vítima de estelionatários que furtaram e usam os documentos pessoais dos 2 há cerca de 10 anos. Em Formiga, Minas Gerais, o Ministério Público vai investigar a atuação de agentes penitenciários e as condições de um presídio. Fotos divulgadas por familiares mostram presos sentados nus durante uma ação de policiais penais. Os detentos teriam ficado nessas condições das 7 da manhã até as 13h30 da tarde, no dia 22 de outubro. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais confirmou que o procedimento aconteceu devido a um princípio de motim. O diretor-geral da unidade foi afastado do cargo. Um boliviano foi preso no interior paulista acusado de manter 3 adolescentes em condições semelhantes à escravidão. As jovens com idade entre 16 e 17 anos trabalhavam e moravam nesta casa em Badibacite, no interior do estado. No local, que também havia crianças, funcionava uma oficina de costura com péssimas condições de higiene e instalações elétricas e sanitárias improvisadas. De acordo com os agentes federais, as vítimas foram trazidas da Bolívia de forma irregular e eram obrigadas a trabalhar várias horas por dia sem descanso e salário compatível. Uma das adolescentes conseguiu fugir e procurou ajuda. Um boliviano de 35 anos foi preso, suspeito de vigiar e restringir as saídas da residência. Ainda segundo a polícia, uma das adolescentes está grávida. O crime de privação de liberdade e trabalho semelhante à escravidão prevê multa e pena de 2 a 8 anos de prisão. A Fiocruz descartou que os 2 pacientes internados no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas tenham contraído a doença conhecida como mal da vaca louca. Vamos agora, ao vivo, ao Rio de Janeiro, conversar com o repórter Tony Vendramini a respeito desses casos. Boa noite, Tony, seja bem-vindo. Se não vaca louca, então, qual é a doença que esses 2 pacientes têm, segundo as informações da Fiocruz? Boa noite, Milena. Boa noite, Augusto. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, segundo a Fiocruz, esses 2 pacientes apresentam suspeita da DCJ, que é a doença de Creutzfeldt-Jakob,
uma forma esporádica da mesma patologia, mas não associada ao consumo da carne. Essa doença também não pode ser transmitida de pessoa para pessoa e tem causa e fonte de contágio desconhecidas. Os 2 pacientes moram na Baixada Fluminense, um em Belfor Roxo e o outro em Duque de Caxias. A princípio, eles estavam com a suspeita do mal da vaca louca, que é uma doença cerebral degenerativa provocada por uma proteína infecciosa. Ela ficou mais conhecida nos anos 90, depois de um surto no Reino Unido. É uma doença que atinge bovinos, mas pode contagiar humanos que consumirem a carne infectada. Em setembro, o Ministério da Agricultura confirmou 2 casos em animais em Minas Gerais e outro em Mato Grosso, o que levou à suspensão das exportações de carne bovina para a China. Do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 21.130.000 pessoas se recuperaram da doença, outras 183.000 estão em acompanhamento. Desde o início da pandemia, mais de 610.000 pessoas morreram por causa da Covid-19 no país. Em São Paulo, adolescentes poderão tomar a segunda dose da vacina da Pfizer antes do esperado. A Prefeitura anunciou hoje a redução do intervalo entre a primeira e segunda doses do imunizante para 21 dias. A decisão começa a valer a partir de amanhã para maiores de 12 anos. E essa medida pretende acelerar a vacinação na capital, onde mais de 700.000 jovens ainda não tomaram complemento do antiviral. Começou hoje em São Paulo a Campus Party, com ideias inovadoras, principalmente sobre tecnologia. É a 13ª edição. A jornalista do portal da Rede TV, Ana Martins, vai contar os detalhes para a gente ao vivo. O formato dessa vez é diferente, né, Ana? Uma boa noite para você. Boa noite, Augusto, Milena, boa noite a todos. A maior experiência geek do mundo esse ano será de forma híbrida. Isso porque parte do conteúdo será de forma remota e a outra parte presencial. Até amanhã, a programação é totalmente online e a partir do dia 13, o camping e a arena do evento serão abertos ao público. E o encontro acontece no complexo do AMB aqui em São Paulo e vai até o dia 15 deste mês. Para realizar o credenciamento é necessário levar a carteira de vacinação atualizada. Bom, para mais detalhes sobre essas notícias e outras notícias, você confere no portal da Rede TV. Bom, o Partido Novo suspendeu 2 vereadoras depois de denúncia de agressão entre elas. Por isso, agora a gente vai ao vivo para São Paulo conversar com a repórter Estela Freitas. Estela, boa noite. Quais são essas vereadoras envolvidas nesse caso e já se sabe o motivo dessa briga entre elas? Olá, boa noite a todos. Sim, a suspensão liminar da filiação de Janaína Lima e Cris Monteiro veio depois que as 2 vereadoras brigaram durante a votação da reforma da Previdência Municipal aqui na Câmara na noite de ontem. Essa briga teria sido motivada pelo tempo de fala de cada uma no plenário da casa. Cris Monteiro fez um boletim de ocorrência dizendo que Janaína a agarrou pelo pescoço e a jogou no chão. De acordo com a vereadora, as agressões aconteceram no banheiro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o caso foi registrado como lesão corporal. Em nota, Janaína disse que foi agredida pela colega e que agiu em legítima defesa. O Partido Novo disse que vai apurar o caso e que não concorda com qualquer tipo de violência. Só para ficar claro, essa suspensão não significa perda de mandato das vereadoras. Elas podem continuar participando das sessões, elas têm direito a voto, só não podem integrar as comissões da casa. Estela Freitas, ao vivo de São Paulo, para o Rede TV News. Obrigado, Estela. A Polícia Federal deflagrou hoje em São Paulo a Operação Ponzi, que tem como alvo uma empresa que promovia pirâmide financeira. 4 pessoas foram presas. O grupo movimentou mais de 100 milhões de reais nos últimos 4 anos. O empresário apontado de ser o líder do esquema e o diretor-geral do grupo foram presos na saída de uma casa de shows em São Paulo. Os 2 eram investigados há 1 ano. Segundo a polícia, o empresário abriu mais de 10 empresas e filiais em 8 cidades do interior de São Paulo, além da capital paulista, tendo como fachada a oferta de serviços de crédito. Mas, na verdade, ele convencia clientes a investir em troca de altas taxas de juros remuneratórios que chegavam a até 6% e que ele pagava com o dinheiro de novos investidores. Esse tipo de atividade é denominada pirâmide financeira.
onde ela se retroalimenta com o investimento de cada investidor que acaba entrando, só que uma hora que parar os investidores de que entrar nessa cadeia, ela vai ruir. E aí quem entrou e pagou não vai receber, vai causar um prejuízo à sociedade, por isso um crime contra a economia popular. Também foram detidas a ex-mulher do empresário e a diretora financeira do esquema. A polícia localizou uma mansão, um terreno e chácaras às margens do Rio Paraná. Uma aeronave, 4 embarcações de grande porte e carros de luxo foram apreendidos. As vítimas serão ressarcidas a partir do leilão dos bens do empresário. Os presos serão indiciados por crimes contra o sistema financeiro nacional, contra a economia popular, falsidade ideológica, estelionato e organização criminosa. Somadas, as penas máximas podem chegar a 24 anos de prisão. A gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Grande Gilberto Gil, parabéns para você. Boa noite.